amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Cassari e vocês devem ouvir falar muito do grupo Estado Islâmico. Estamos o tempo todo vendo notícias do Estado Islâmico, mas o que é o Estado Islâmico? ISIS, o que é isso? É um grupo religioso? É um Estado? Porque Estado Islâmico, eles são fanáticos, terroristas? O que é o Estado Islâmico? E por que no atual momento em que vivemos é praticamente impossível acabar com o Estado Islâmico? Primeiramente, é importante você entender que Estado Islâmico é um grupo de militantes extremistas. Ou você pode chamar eles só de terroristas mesmo, são terroristas. Grupos terroristas, como já está no nome, têm como objetivo trazer o terror, o medo às pessoas. Vocês por acaso se lembram do atentado de 11 de setembro? Ele foi um atentado terrorista de autoria da Al-Qaeda. E na época o ataque foi bem sucedido não só por ter derrubado as Torres Gêmeas, World Trade Center, mas também por ter trazido o terror para os Estados Unidos. Só que parece que a Al-Qaeda é fichinha perto do Estado Islâmico. Porque lá os caras pegam pesado, mano. Aliás, a origem do Estado Islâmico tem tudo a ver com a Al-Qaeda, que alguns anos atrás era o famoso grupo de terroristas liderado por Osama Bin Laden. Em 2004, uma galera que pertencia à Al-Qaeda lá no Iraque acabou formando uma organização própria. E eles começaram a trabalhar junto com outros grupos menores de guerrilheiros. E alguns anos depois, essa coalizão virou o Estado Islâmico. Mas o que esses caras querem? Qual o objetivo dos caras em matar pessoas? E por que é tão difícil acabar com eles? Não é só tacar bomba lá no Iraque, na Síria, né, nos quartéis generais e beleza, tá pronto? Não, mesmo porque o Estado Islâmico pega pesado quando o assunto é terrorismo. Eles estavam por trás dos atentados que rolaram em Paris em novembro de 2015 e deixaram 130 mortos. Foram vários ataques e um deles foi aquele massacre no teatro de Bataclan, onde estava rolando um show da banda Eagles of Death Metal. Em março de 2016, soldados do Estado Islâmico detonaram bombas no aeroporto e no metrô de Bruxelas, na Bélgica, matando mais de 30 pessoas. Um ataque também que não tem como esquecer foi um massacre na boate de Orlando, que rolou em junho de 2016 e matou quase 50 pessoas. Nesse caso, as autoridades não conseguiram provar se o atirador era mesmo do Estado Islâmico, mas os caras assumiram o ataque do mesmo jeito. Um mês depois disso, um sujeito atropelou uma multidão na cidade francesa de Nice e matou 84 pessoas. Esse é outro daqueles casos que as autoridades não encontram envolvimento direto entre terrorista e o Estado Islâmico, mas eles também assumiram a autoria do ataque. E agora, alguns meses atrás, rolou aquele atentado enorme no show da Ariana Grande, em Manchester. Isso também foi obra do Estado Islâmico e matou mais de 20 pessoas, entre crianças e adolescentes. Oh my God! Galera, esses são só alguns dos ataques que rolaram aqui no Ocidente e tiveram uma repercussão grande. Só que o Estado Islâmico também comete atentados o tempo todo no Oriente Médio, em países como Tunísia, Turquia, e sempre deixando um rastro de sangue por onde eles passam. A diferença é que não tem tanta repercussão, o que eu acho uma pena. Agora, vocês se lembram do último ataque do Estado Islâmico que rolou em Londres, onde o cara atropelou várias pessoas na London Bridge e depois saiu esfaqueando todo mundo? Pois é, eu estava em Londres um dia antes desse atentado. E, inclusive, voltei para Londres 2 dias depois que rolou esse ataque. E eu vou falar que deu pra notar uma diferença muito grande entre a Londres de antes dos ataques e depois dos ataques. Você anda pela rua e vê na cara das pessoas um semblante de medo. Dá pra você ver nos olhos dessas pessoas que elas estão morrendo de medo que alguma coisa aconteça de novo. E o grande negócio do terrorismo é esse: deixar as pessoas em estado de terror o tempo inteiro. É a grande estratégia deles. Eles querem vencer na base do medo. Só que com o Estado Islâmico isso parece ser maior do que o comum. E por que isso acontece? O Estado Islâmico não é uma organização terrorista tradicional. Isso fica mais fácil de entender se a gente fizer de conta que a organização funciona como um povo. Se a gente olhar o que os órgãos de inteligência... O que são órgãos de inteligência, né? A CIA, FBI... Se você olhar o que esses caras chamam de terrorismo clássico, a gente vai notar que essas organizações normalmente têm um centro de operações que fica no país de origem deles. Aí, para fazer um atentado do outro lado do mundo, 3 ou 4 caras treinados nessa base precisam viajar para o local do ataque. O Estado Islâmico também tem um comando central que coordena todas as suas ações, mas o grupo começou a se espalhar geograficamente pelo Oriente Médio e criou braços gigantescos, tentáculos, que são os territórios que eles conquistaram. O Estado Islâmico se transformou num povo mais ou menos desse tamanho. Quando eles conquistam uma região, eles erguem uma bandeira negra no prédio mais alto e pronto. São eles que mandam ali e colocam até governadores próprios nesses lugares. E por que esses braços estão se abrindo, velho? Porque o objetivo do Estado Islâmico é criar justamente um Estado Islâmico. Eles querem criar um país que seria governado por um califa. E funciona
funcionaria de acordo com as leis e crenças do islamismo. Ou seja, estamos falando de um grupo que quer criar basicamente um império. Agora vamos pensar em estratégia de guerra. Se você quer sair por aí conquistando vários territórios, qual é a primeira coisa que você precisa? Um exército, claramente. E essa é a primeira grande principal diferença do Estado Islâmico para os outros grupos terroristas. Os caras têm um puta exército gigante que eles usam para invadir novos territórios. E é claro, o Estado Islâmico tem um centro de comando, que funciona como se fosse o cérebro do nosso povo. Uma parte desse cérebro pensa em planos de batalha e como descolar grana e armas. Só que a outra parte do cérebro é um enorme departamento de comunicação que existe apenas para conseguir novos soldados. E é aí que temos o nosso primeiro grande problema, porque muitos jovens do Ocidente, ou seja, América do Norte, do Sul, Europa, vários jovens desses lugares estão se juntando ao Estado Islâmico. Milhares de pessoas fizeram isso nos últimos anos e é por isso que o Estado Islâmico ficou tão gigante. Agora, como eles conseguiram recrutar essa galera do outro lado do mundo? É aí que entra a parte da comunicação. Todo grupo terrorista depende da mídia para aparecer. O cara ia lá, fazia um atentado e era a imprensa que mostrava isso pro mundo. Só que a mídia poderia escolher, no caso, não divulgar determinados ataques, correto? Sim, o problema é que o Estado Islâmico não precisa da mídia. O Estado Islâmico não depende de jornais, revistas, TV e internet para espalhar a sua mensagem, porque eles mesmos geram e divulgam seu próprio conteúdo de mídia. A grande ferramenta do Estado Islâmico é a internet. Eles têm redes sociais próprias, aplicativos e até uma revista digital com matérias que justificam as ações do grupo, convidando as pessoas a lutarem ao lado deles. E essa revista é toda escrita em inglês. Obviamente, as redes sociais tradicionais não ficam de fora disso. O governo americano já disse que tem pelo menos 45 mil membros do Estado Islâmico com contas ativas no Twitter. Eles postam mais ou menos 200 mil mensagens por dia, com o objetivo de atrair novos soldados e divulgar sua causa. Isso sem falar da Deep Web, onde membros do Estado Islâmico marcam presença lá em vários fóruns. Mas o que você já deve ter visto de fato são os vídeos. Sabe aqueles vídeos de caras decapitando prisioneiros ou torturando pessoas? Esse conteúdo é feito de forma absurdamente profissional. Tem roteiro, é captado em alta definição, é editado, tem até trilha sonora. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own graves in the very place where they were stationed. Pra gente, pessoas comuns, isso claramente é uma mensagem de terror. Pra eles, é só propaganda de alistamento. Pra vocês terem uma ideia, eles têm até um programa especial pra recrutar mulheres, porque elas trabalham como enfermeiras nas organizações e se casam com soldados, porque eles querem criar uma nova geração de membros para o exército. E tudo isso combinado tem dado um resultado gigantesco. Eles têm soldados em mais de 90 países. E já tem até casos de brasileiros embarcando nisso. Mas por que a galera aqui, tipo, da América do Sul, América do Norte, por que essa galera tá se juntando ao Estado Islâmico? Eles só são loucos? Bem, na verdade, a maior parte dessa galera são jovens muçulmanos que não se sentem aceitos no mundo ocidental por causa de sua religião e costumes, ou que começaram a perceber que não tem muito futuro no país que eles estão morando. Essas pessoas acabam sendo seduzidas por essas mensagens que prometem uma vida muito melhor a quem se juntar ao Estado Islâmico. Porque, é claro, eles prometem mil maravilhas. Ou seja, o cara não precisa mais ir até o Oriente Médio. Ele é doutrinado e influenciado pela internet e se transforma em um guerrilheiro sem sair do seu quarto. Aí é fácil, é só arrumar a mala e se juntar ao exército dos caras. Agora é aqueles que não tem como viajar até o Oriente Médio, não tem grana, mas querem participar da luta do Estado Islâmico. Aí eles acabam se transformando no que a imprensa chama de lobos solitários. Então se o cara já acredita na causa, quer ajudar e mora num país que é contra o Estado Islâmico, ele vai lá, pega um carro, vai para a avenida e sai atropelando todo mundo. Ou pega uma faca e sai atacando o povo na rua. Ou então acaba se explodindo em pleno show da Ariana Grande. Então entenda uma coisa, não tem mais aquele negócio de que um terrorista precisa entrar escondido em um país para cometer algum atentado. Não precisa. Mesmo porque muitos dos responsáveis por vários atentados que eu citei eram cidadãos. Ou seja, eles nasceram no país que eles cometeram o atentado. O Estado Islâmico transforma em terrorista alguém que já é nascido ou que está naquele país. E sempre com aquele papinho de que se sua vida não tem sentido, nós damos um sentido pra ela. Então uma das armas mais importantes do Estado Islâmico é o recrutamento online. E é por isso que eles estão cada vez mais perigosos. Eu já vi muita gente falando aqui no Facebook: ah, tá com uma bomba lá no quartel-general deles. A essa altura você já deve ter entendido que não é tão simples assim. Eles não estão só em um lugar. E outra coisa, eles são inteligentes. Várias bases de operação do Estado Islâmico ficam em lugares cheios de civis, com crianças, mulheres, pessoas idosas. Aí fica foda, aí fica mais difícil ainda acabar com os caras. Aliás, uma das grandes vítimas do Estado Islâmico são os muçulmanos que não tem nada a ver com essa porra, que estão espalhados pelo mundo, porque eles acabam sendo taxados como terroristas. E assim, dentro do islamismo, o terrorismo não é algo que seja pregado, a não ser por grupos extremistas. E aí caímos também naquela questão dos refugiados. Muitos muçulmanos que querem sair do Oriente Médio para ir para outros países, não querem fazer isso para chegar lá e serem acionados pelo Estado Islâmico e explodir algo, e se explodir. Aliás, eles estão fugindo justamente da violência do Estado Islâmico, como eu expliquei muito bem no vídeo da Guerra da Síria. Falando de uma forma clara, a gente não pode começar a odiar muçulmanos por causa de um grupo isolado de terroristas. E eu
sei, velho, o medo transforma as pessoas. Só que isso só piora a situação. Um grupo de terroristas precisa sim ser combatido. Só que se a arma desse combate for o preconceito e o medo, aí podemos dizer que o terrorismo já ganhou essa guerra. E milhares de vítimas desse terror, como as crianças naquele show da Ariana Grande, teriam sido mortas por nada. E agora vocês sabem como funciona o Estado Islâmico, e se vocês estão curtindo essa pegada de vídeo, esses temas políticos, e querem que eu faça mais vídeos nesse esquema, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo no vídeo, porque se tiver muito gostei, eu irei fazer esse tipo de vídeo com mais frequência. Então vamos tentar bater uma meta aqui de 500 mil likes pra eu fazer o próximo vídeo. É muito importante também que você se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, e me siga lá no Instagram, que é @fecastanhari, porque sempre que sai vídeo novo eu também vou lá no Instagram, eu posto foto falando, galera, vídeo novo, então é mais uma maneira de vocês serem avisados. Me siga lá no Instagram, é @fecastanhari, o link tá aqui embaixo. Calma, não vai embora. Você pode ver aqui o último vídeo que eu fiz desse assunto, que é explicando a treta entre Estados Unidos e Coreia do Norte. E é possível que role uma terceira guerra mundial? Descubra clicando nesse vídeo. Valeu pela audiência, tamo junto. É nóis. É isso aí, caralho.